E aos destaques desta segunda-feira, a gente começa por Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proíbe por 90 dias as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, que está em prisão domiciliar. A decisão foi tomada depois que o senador divulgou uma carta de Jair Bolsonaro sobre a disputa eleitoral. Da capital federal, chegando o André Anelli aqui com a gente, com todos os detalhes. Foi dado, André, algum prazo para que o parlamentar explique esse caso? Bem-vindo, André. Boa noite para você. Sim, Tiago, 48 horas de prazo, viu? Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro Alexandre de Moraes justificou essa medida contra Flávio Bolsonaro, citando que o ex-presidente Jair Bolsonaro está proibido de utilizar as redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Segundo o ministro do STF, a conduta irregular de Flávio Bolsonaro desrespeitou expressa vedação judicial e configurou ostensivo desvio de finalidade no exercício do direito dele, de Flávio, de visita. Toda essa manifestação é referente à leitura por Flávio Bolsonaro de uma carta do pai durante uma transmissão na rede social no último sábado. Na carta, Jair Bolsonaro dizia que o filho Flávio era o porta-voz dele e pediu para que fossem deixados de lado todos os tipos de diferenças, sem citar a polêmica com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A decisão de Alexandre de Moraes sobre a proibição de visitas, como eu disse agora há pouco, né, Tiago, ainda abriu um prazo de 48 horas para que a defesa de Flávio se manifeste sobre a possível desobediência à ordem judicial, esclarecendo se o ex-presidente tinha ciência da divulgação da carta nas redes sociais do filho Flávio. Horas após a divulgação dessa decisão, Flávio Bolsonaro foi às redes sociais para reclamar do ministro. Foi a quinta vez que ele escreveu uma carta. E por que é que desta vez ele resolve questionar de eu estar descumprindo alguma ordem judicial dele? Porque obviamente que eu não estou descumprindo nenhuma decisão judicial dele. É óbvio que o presidente Bolsonaro nunca falou, ou pediu, ou deu a entender, ou decidiu, ou mandou, ou se manifestou de qualquer forma sobre eu publicar essa carta nas minhas redes. Porque qual é a diferença, gente? De eu publicar na minha rede, de publicar na rede da Michele, de publicar na rede do irmão meu, de publicar no YouTube, de publicar nas centenas de veículos de comunicação, de publicar em qualquer blog, de sair no Jornal Nacional. Qual é a diferença? Nenhuma diferença. O que eu percebo é que, mais uma vez, o Alexandre de Moraes quer só uma desculpinha para tirar o meu pai da domiciliar que ele se encontra. Com essa decisão, Flávio e Bolsonaro não vão poder se ver até meados de outubro, após a realização do primeiro turno das eleições, marcado para o dia 4. Considerando a data da decisão, que foi então hoje, a proibição vale até o dia 11 de outubro. Tiago. É isso, fazendo então essa conta, os dois não podem se comunicar ou se ver até o fim do primeiro turno da eleição, dia 4 de outubro. Bem lembrado, André. Até daqui a pouquinho você ainda volta nessa edição. Denise Campos de Toledo e Dora Kramer. Bom, Dora, a grande questão é a seguinte: qual é o prejuízo para a campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro sem essa comunicação? Mas, claro, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, com um especialista para saber se é uma decisão frágil, que tem que ser referendada pelo plenário ou não. Boa noite, Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Gente, é claro que algum tipo de reação da Justiça era esperado. Isso porque a proibição do uso das redes pelo ex-presidente ou por terceiro era uma das condições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes para conceder prisão domiciliar. Se ele estivesse na cadeia, podia escrever carta, só que estava ali muito claro, na decisão para domiciliar, essa era uma das pré-condições. Quer dizer, a gente fica sem saber, ou pelo menos não consegui entender, se o senador Flávio Bolsonaro mediu o risco e achou que valia a pena, ou se realmente ele está sendo sincero quando ele se surpreende com o fato de haver alguma punição, né? A punição essa que acabou não sendo tão grave, porque se chegou até a cogitar na revogação da domiciliar, mas não houve isso. A suspensão
da visita por 3 meses, claro, aí você perguntou, né, Tiago, qual o efeito? Deixa o efeito, assim, político, não o efeito familiar, tal, na relação de pai e filho. O efeito político é que ele fica sem porta-voz, já que ele tinha dito que, disse nessa carta, que o Flávio era o porta-voz dele. E os outros 3 filhos, na prática, não podem assumir esse papel, porque o Eduardo está lá exilado nos Estados Unidos, e os outros 2, o Carlos e o Jair Renan, estão em Santa Catarina, ocupados respectivamente com as candidaturas ao Senado, o Carlos e o Jair Renan, que é atual vereador, tentando se eleger deputado federal. Denise, nesse trecho que a gente acompanhou, né, do senador Flávio Bolsonaro, ele diz o seguinte, que é uma tentativa do ministro Alexandre de Moraes de tentar revogar a prisão domiciliar do pai dele. Agora, pelo menos nesse trecho, ele não faz nenhuma citação sobre a campanha eleitoral, que isso pode prejudicar, não pode prejudicar. De qualquer forma, é um efeito político que a gente vai acompanhar. Boa noite, Denise. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite a todos. Olha, Tiago, eu acho que ele avalia aquela possibilidade de continuar argumentando que eles estão sendo vítimas, que o pai, o ex-presidente Bolsonaro, está sendo vítima de perseguição política, sendo que já havia essa restrição de comunicação do presidente Bolsonaro, como a Dora lembrou, por isso que ele teve a prisão domiciliar. E vale lembrar que da outra vez que houve consequências também em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, foi Flávio quem, numa manifestação aqui em São Paulo, colocou o pai falando através de rede social, através de vídeo. Foi a partir daí que começou a haver mais restrições também a ele, teve a questão da tornozeleira, então faz um pacote de exposições desnecessárias do ponto de vista jurídico, testando limites exatamente para se tentar depois a vitimização de todo o processo político. Resta ver qual vai ser o resultado junto ao eleitorado, se isso tem algum impacto, porque antes havia sido divulgado o vídeo de Michele, a carta não se refere a isso. Flávio Bolsonaro teria tido o apoio do pai para ele ser o porta-voz, o representante, e não se sabe qual o papel de Michele nesse processo todo, ela que mora com esse presidente, que está se afastando da política sob a justificativa de que iria cuidar do marido. E isso não há qualquer referência nessa carta. Então, foi uma carta que seria um instrumento de apoio do ex-presidente a Flávio Bolsonaro e agora ele se sente vítima desse processo todo. Vamos ver como é que a justiça vai definir esse processo. Do ponto de vista do eleitorado, cabe a leitura a cada um.